Boa tarde, eu sou a Maria Célia Martirani. Atualmente eu trabalho com crítica literária e tradução, com foco em italianística. Eu fui professora de literatura italiana na Universidade Federal do Paraná. Já não sou mais professora lá, mas eu continuo com os meus alunos e eu gosto muito de trabalhar também com literatura comparada, porque o meu doutorado foi na USP, na teoria literária e literatura comparada. Então, assim, a questão dos livros, da tradução, não só a tradução de literatura, mas também tradução fílmica, né, porque também adoro trabalhar com cinema. É muito legal, é muito bom para mim poder agora estar aqui na companhia do Douglas, que me convidou para fazer parte desse projeto dele. E vou levar vocês aqui para a sala onde eu costumo guardar os livros com os quais eu tenho um contato mais íntimo, assim, mais intenso, né? Não é bem uma biblioteca, mas é onde eu costumo armazenar, guardar muito desse material de livros e de filmes, de DVDs que me acompanham. Vamos entrar aqui? Bem, o Douglas me deu uma sacola e eu achei muito pequena, mas ele quer que eu coloque, olha só como ela é pequena essa sacola. Bem, ele sugeriu que eu colocasse aqui livros que, se eu tivesse que, de uma hora para outra, sair de cena por algum motivo, né, o que eu levaria dentro dessa sacola. Realmente, Douglas, é pequena demais, mas eu vou tentar, tá bom? Bem, esse livro eu levaria com certeza, depois eu vou explicar por quê, tá bom? Este aqui também, o Alla Cieca, do Cláudio Magris. Eu levaria também o Giuseppe Fruttida, Nati due volte. Eu levaria este Italo Calvino, Nostri Antenati, já explico por quê. E levaria, deixa eu ver aqui, o Io non ho paura, que eu não tenho medo. Onde é que está o Eu não tenho medo? Fahrenheit 451. Eu não tenho medo. Aqui. Ó, cabe mais um ainda? Cabe, né? Eu vou entulhar essa o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Nossa Senhora, minha sacola tá que tá, ó. E se couber mais, ainda ponho mais. Dá pra eu dar um chorinho aí? Dá um chorinho ou não dá? Tá muito pesada? Não, acho que tá bom, porque se for pegar, na verdade, eu gostaria de pegar muito mais, mas muito mais, porque de fato eu trabalho com esses autores há bastante tempo. Esse aqui é fundamental. Ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Tá, pronto. Vocês podem ver como a sacola ficou muito cheia, né? Olha só, ela tá muito pesada mesmo e olha, sinceramente, faltou espaço, viu? Para aquilo que eu gostaria de carregar aqui, faltou espaço. Então vamos ver agora, por que será que eu fui escolhendo esses autores e não outros, né? É uma judiação, porque a gente gostaria de levar muito mais. Porém, eu acho que já dá para, pelo menos, colaborar com esse projeto interessantíssimo aí que o Douglas está levando para frente, tá bom? Bem, o primeiro é esse aqui, de um escritor italiano que eu adoro, que é o Alessandro Baricco, e esse livro, em italiano, é o Novecento, que é um monólogo, foi traduzido como 900. Eu escolho esse porque esse livro, foi no ano de 2000, modificou completamente a minha vida. Depois que eu o li, eu fui deslocada, porque os bons livros nos deslocam. E por quê? Porque eu me identifiquei, me reconheci, porque eu percebi algo nesse pequeno, grande livro, porque é um monólogo que, inclusive, inicialmente foi feito para teatro, depois ele se transformou nesse livro, e que depois o Giuseppe Tornatore iria imortalizar no filme A Lenda do Pianista do Mar. Bem, como vocês sabem, trata-se da história de uma criança, um bebê, que é abandonado
na terceira classe de um navio e ele vai acabar tendo a ascensão, né? Ele vai acabar sendo deixado sobre um piano na classe nobre, e ele vai se tornar, essa criança vai se tornar um grande pianista. Bem, por que comove? Porque é um pianista que cresce, né? Ele nasce, cresce e se desenvolve dentro daquele navio, e da proa à polpa, ou seja, dentro daquele espaço confinado, limitado, ele se tornará um grande pianista sem nunca sair desse navio. É claro que é uma alegoria, né? A gente sabe que é impossível, uma história completamente ficcional, porém é muito interessante. Por quê? Porque seria, para mim, traduz muito a ideia de que nós somos infinitos e a nossa capacidade de ouvir a música infinita que vem do mar é muito revelada, é muito bem, digamos, trabalhada nesse livro do Alessandro Baricco, que também a gente pode também pensar um pouco no conceito de liberdade, não é? O que é que a gente faz com a nossa liberdade ou não, e o quanto ela é relativa, né? Muito bem. Outro livro que para mim também foi muito importante, porque também me deslocou profundamente, foi este romance aqui, que foi traduzido, é o Alla Cieca, do Cláudio Magris, que é outro. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a falar mais da literatura italiana e do cinema italiano, porque eu me especializei nessa área, né? Bem, Cláudio Magris é um autor contemporâneo, agora completou 85 anos. Ele abriu praticamente a Feira do Livro de Frankfurt, agora, no dia 17 de outubro, quer dizer, essa semana de 2024. Bem, e o livro dele, traduzido como Às Cegas, acabou que eu trabalhava naquela época, em 2010, eu estava trabalhando para o Jornal Literário de Curitiba, o Jornal Rascunho, escrevendo crítica, escrevendo resenhas e ensaios de literatura, e eu escrevi um ensaio em 2010, o título é Loucura Lúcida, em que eu analisei esse personagem, que é o Salvatore típico, da obra Às Cegas, do Cláudio Magris. É uma obra fundamental, porque retrata toda uma questão de, digamos, de cunho ideológico, de uma pessoa que se envolve muito com os embates daquele período difícil, do período do pós-guerra italiano, e é um herói que, na verdade, ele vai acabar sendo sacrificado, um pouco como a lá Policarpo Quaresma. O próprio sistema vai engoli-lo e ele vai acabar numa clínica psiquiátrica. Então é uma narrativa que dá a impressão de um barco à deriva, né? E é totalmente fragmentada, é extremamente contemporânea, porque dá conta do que os sistemas, todos os sistemas que terminam em ismo, né, os fanatismos, sejam os fascismos de toda a ordem, acabam conduzindo o sujeito a esse tipo de situação complicada. No caso, Salvatore típico enlouquece, mas a loucura dele é extremamente lúcida. Bem, esse livro é fundamental na minha vida, porque em 2010 o autor, o Trieste, leu o que eu havia escrito no Brasil, e leu em português e me mandou uma carta. Mandou a carta lá para a edição do jornal do Rascunho, né? E a partir daí, como eu escrevo italiano, nós começamos uma amizade literária que acabou me levando a Trieste, e por conta dessa amizade eu me tornei uma tradutora. Porque daí eu acabei traduzindo depois um livro de ensaios dele, que se chama Alfabeti, que foi traduzido por mim, saiu pela editora da Universidade Federal do Paraná e se chama Alfabetos, que é um livro de ensaios literários. Bem, e depois deste, há um livro que eu acho fundamental, que em italiano, I nostri antenati, que é a trilogia do Italo Calvino. É uma trilogia que nasceu lá na década de 60, 59, 60. E aqui nós temos o Barão nas Árvores, eu vou escolher este. Temos o Barão nas Árvores, temos o Visconde partido ao meio e temos o Cavaleiro inexistente. Por que eu escolho o Barão nas Árvores? Porque é a história de um menino, que é o Cosimo, traduzido como Cosme, né? Ele não se adapta ao reino da penumbra, né? Que é o reino, na verdade ele é um nobre, mas ele não suporta a realidade que o oprime. Ele decide ir morar nas árvores.
Então é muito interessante também, claro que é alegórico demais, mas há uma cena desse livro que é fundamental. Fundamental porque ele nos estimula a pensar no poder da leitura. Há um bandido, que é o Jan de Brugge, que se traduzido como João do Mato, que é daquele reino onde o Cosme mora. Ele é perseguido, ele é um bandido, um facínora. E o que acontece é que o Cosme já está morando nas árvores há algum tempo e ele cria uma biblioteca pêncil nas árvores. O Cosme é um leitor, assim, voraz. Muito bem. O Jan de Brugge, João do Mato, estava fugindo das perseguições e o Cosme o vê lá embaixo sofrendo e fala: venha para cá, venha, suba aqui comigo, sente-se aqui do meu lado. Ele não sabia muito o que estava acontecendo e o João do Mato sobe. E lá ele vai se deparar com um universo cheio de livros e começa a ser, digamos, entre aspas, influenciado. A partir do exemplo do Cosme, ele começa a ler e vai lendo, lendo, lendo. Bem, mas aí a uma certa altura ele acaba precisando descer por algum motivo e eles o acabam capturando, ele vai ser capturado. E o que é curioso é que lá na masmorra, quando ele está já quase para ser decapitado, ele pede um pouquinho mais de tempo porque o seu amigo, que é o Cosme, iria até lá, por meio dessas cordas, né, dessa questão de estrutura suspensa, ele iria até a torre, onde ele estaria preso, para terminar de ler o livro que ele havia começado e ele não queria deixar de saber o final da história. Então, é muito interessante porque é um personagem que nos abre para essa dimensão que é a da leitura, o quanto ela pode ser estimulada, o quanto a gente pode receber as influências. Na verdade, o Cosme foi o mediador na vida do João do Mato, e o quanto ele, que era um bandido assim, claro, dentro dessa alegoria aqui do Ítalo Calvino, muito bem feita, ele acaba, digamos, sendo tragado, totalmente, ele acaba sendo, digamos assim, aliado, não é? No sentido de estar com essa ideia de que a leitura nos contamina, nos contagia no bom sentido e pode fazer toda a diferença. A propósito, tem um livro que eu não pude pôr dentro da mala, mas que está ali na prateleira, que é um livro do Afonso Romano Santana, é um livro de crônicas que se chama Ler o Mundo, que eu indico. E ali tem também uma anedota sobre leitura muito interessante, que é assim, rapidamente. Em Juiz de Fora, e isso o Afonso Romano conta isso, havia um médico que resolveu, lá em Minas, começar a levar livros para os seus pacientes lerem. Muito bem, e a uma certa altura, um paciente, o José, ele já teria tido alta, daí o doutor diz: olha, você sarou, você teve alta, pode ir embora. Ele fala: não, mas eu não quero. eu não quero. Mas por quê? Mas você tá bom, pode ir embora. Não, é que eu quero terminar de ler o livro. Mas aí ele fala: mas escute, José, mas eu vi na sua ficha que você é analfabeto. Como assim? Não, doutor, é que o paciente do leito 12, eu leio na leitura dele, porque ele lê para mim, então eu leio com ele, eu leio através dele, né? Então é interessante, eu leio na leitura dele. Então isso para mim é fundamental. E voltando para esse universo da leitura, eu não poderia deixar de trazer comigo o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um livro fundamental, que também foi imortalizado pelo François Truffaut no filme homônimo, né? Como vocês sabem, esses bombeiros aqui que compõem os personagens desse livro, eles, diferentemente do que os bombeiros costumam fazer, que digamos, apagar incêndios, esses bombeiros, eles são contratados para atear fogo nos livros. A metáfora poderosíssima dos tempos, especialmente fascismo, nazismo e outros ismos, outros regimes totalitários, né? Bem, o que eu acho bonito demais é que o Montag, né, ele fazia exatamente o que era preciso fazer, o que mandavam que ele fizesse, mas ele vai encontrar uma professora de literatura e ele vai se deslocar. Então, a partir desse encontro,
ele vai começar a esconder livros, ele vai começar a proteger livros, e claro que o preço é altíssimo, né, porque vão persegui-lo e tudo mais, mas ele vai conseguir fugir com ela para um recanto, que é um lugar especialíssimo, onde aqueles que eram da resistência, ou seja, aqueles que escaparam da queima dos livros, vão para esse lugar, e isso fica muito bonito, bem retratado no filme do Truffaut, se tornam pessoas, esses que fugiram, pessoas livres. Então, a professora acaba dizendo para o Montag, olha, hoje eu vou te apresentar, este aqui é a Divina Comédia de Dante, este outro é Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, né? Este outro aqui é o Dom Quixote de Cervantes. Então ele vai encontrando pessoas que haviam memorizado os livros para que eles não fossem totalmente perdidos. Então também é outro livro que trabalha muito com a questão do elogio e da necessidade vital da leitura. Bem, depois desse, eu tenho um que é o Giuseppe Pontiggia, chama-se Nati due volte, traduzido por uma professora da USP, Roberta Barni, uma tradução impecável. E por que eu adoro esse livro? Porque ele trata de um narrador que é um pai, que virá saber que terá um filho, né? O primeiro filho dele nasce com um tipo de tetraplegia que vai torná-lo, in italiano sarebbe un disabile, un diversamente abile, quer dizer, uma pessoa com problemas de locomoção, com problemas inclusive também mentais, né? Ele vai ficar com algumas limitações de deficiência, né? Então é um livro muito bonito, porque ele vai, a máxima desse livro é a seguinte: a sociedade doente em que vivemos não consegue aceitar o diferente, né? E é uma luta cotidiana essa nossa, de sociedades que não aceitam. A gente se bate por questões de inclusão o tempo todo, não é? E ele vai dizer o seguinte, uma violência tremenda essa de querer normatizar aqueles que são diferentes. Então eu gosto muito desse livro, porque ele vai trabalhar com temas extremamente atuais, dando voz àqueles que não têm voz. Bem, depois eu tenho aqui, vamos ver quem que eu peguei. Esse eu adoro, que é o Não Tenho Medo. É a tradução também da Roberta Barni, da mesma professora, Io non ho paura, do Niccolò Amaniti. Adoro esse livro, é um dos livros do meu coração, porque o filme maravilhosamente adaptado por quem? Por Gabriele Salvatore, vai tratar da história do Michele, que é um pequeno grande herói. Eu acho que essa história é magnífica para mostrar uma questão que é a do altruísmo, da solidariedade, de correr riscos para salvar uma vida. É a história de um menino, que é o Michele, que, passeando numa terra que é aqui retratada como terra de ninguém, na entranha do sul da Itália, onde, infelizmente, a máfia vigora, nós sabemos, né? O que acontece é que ele vai encontrar um outro menino que foi escondido dentro de na terra, tem um alçapão, né, debaixo da terra, num esconderijo subterrâneo, e que é o Filippo, e ele, por solidariedade, ele começa então a levar água, comida. Ele não entende no começo que aquela criança que é igual a ele em termos de idade, até ele diz, mas nós somos iguais, o que você está fazendo aqui? E aí aos poucos ele vai descobrir, e é um filme que é um ritual de passagem também, é um filme que a gente poderia ler como um Bildungs, né, no sentido de que vai ser a perda da inocência do Michele. Ele vai descobrir que o pai dele estava envolvido no crime do sequestro do Filippo. Só que, como diz o próprio título, eu não tenho medo. Então ele vai, como criança de 8 anos, ele vai superar o medo, ele vai correr riscos, ele vai fazer a mais difícil de todas as travessias, porque ele vai até o fim para salvar o amigo. Então é de uma
sabe, livros necessários, que fazem falta para a nossa formação humanística, livros que nos humanizam. Então vale muito, inclusive eu indico também muito o filme, porque há filmes que iluminam a obra literária. Esse é um caso excepcional, porque o Gabriele Salvatore, inclusive, ele diz: eu fiquei tão encantado com a leitura que eu quis iluminar, eu quis ilustrar a obra do Niccolò Amaniti. Muito bem. Bom, depois disso tudo, eu tenho aqui, né, o ensaio sobre a cegueira, Cecità in italiano, do José Saramago. Por quê? Porque este aqui realmente, a gente pode dizer que a gente entra no coração selvagem, também para usar uma metáfora da Clarice Lispector, que é outra que eu colocaria, mas não tinha espaço, né? Por que o coração selvagem? Porque é fundamental entender que esse século, o século XXI, quando essa virada do 20 para o 21, né, ele toca na questão fundamental que é: estamos todos cegos. A cegueira é contagiosa. E não é uma cegueira por falta de luz, é uma cegueira por excesso de luz. Nós vemos tudo, mas deixamos de ver o essencial. Então, acho que é um livro, inclusive tem cenas bastante, eu diria, pesadas, né? Porque chegamos ao nível instintivo em que, em momentos de uma total bestialização, mas foi necessário, né, chegar a encarar, digamos, de frente a Medusa, né, com todo o veneno e o mal-estar que nós sabemos que existe, né, o mal encarnado, porque estamos todos cegos, para que depois, ao final, possamos recomeçar, recuperar a nossa visão. É um livro que eu trabalho muito dentro de uma poética do olhar, né? Enquanto nós estivermos cegos, nós não conseguiremos digamos assim, nos adestrar para as mínimas coisas. Vai passar tudo batido, tudo fica sendo naturalizado. Isso é cegueira. É a cegueira contemporânea, que é uma anestesia. Então esse livro é fundamental, porque ele, além de tratar de questões que não são só da nossa época, ele toca, né, nisso que a gente chama assim, dessa vertigem que é existir sem prestar atenção em quem está ao nosso lado, né? Bem, e como não poderia deixar de ser, eu vou fechar aqui, embora eu quisesse deixar a minha sacola aberta. Eu queria pedir para o Douglas me deixar encher de novo a sacola, mas não pode. Então eu vou aqui para o meu livro de cabeceira, que é o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. É maravilhoso imaginar o grande, maior poeta da literatura portuguesa aí. E para mim a grande lição, se fosse extrair assim, porque tem que ser sucinto, o sumo dessa alma poética é a seguinte: não adianta nada, dirá ele, sermos eruditos, não adianta nada a cultura que fica dentro da academia fechada, não adianta nada nós temos livros e livros e livros e cultura como fósseis dentro de uma prateleira, ou digamos, só ali, existindo só ali. Não. A gente precisa investir no que ele chama de erudição da sensibilidade. O que é a erudição da sensibilidade? Ela tem a ver com o que eu acabei de falar anteriormente também. Enquanto nós não tivermos olhos de ver, no sentido de prestar atenção ao nosso redor, enquanto nós não tivermos a percepção e a consciência da transitoriedade de que somos feitos, então nenhum tipo de erudição, nenhum tipo de cultura servirá a nada. Eu acredito veementemente nas palavras do Fernando Pessoa, nisso que ele aqui professa. Na verdade é Bernardo Soares, né? Que é um dos heterônimos. E o próprio título já diz, é o desassossego de existir.
toda a existência é inquieta e é desassossegada, na medida em que nós somos humanos e a nossa vida sempre é falta. Então, que a gente procure nesses autores e em tantos outros, não é? Buscar sentido, mesmo nas nossas profissões e mesmo com a angústia que temos da lida diária, abrir espaço para que entre as teses, para que entre essa erudição da sensibilidade, para que a gente aprenda a se reconhecer no outro, e também para usar um verbo dele, não é? Para que a gente possa, a ideia é outrar-se, né? Entrando na pele desse outro que é quem está ao meu lado, e a gente toca também numa questão seríssima agora, que é a aceitação do diferente, a aceitação daquele que chega, dos refugiados, dos que vêm de terras distantes, entrar na pele do outro, fundamental, para que a gente consiga não só ficar nas leituras que tanto nos aprazem, mas também construir algo efetivamente mais humano e melhor. Acho que é isso. Bem, eu quero agradecer muito o Douglas. Foi um desafio ter que encher essa sacola. Eu até vou sugerir a ele para a gente fazer a sacola número 2, a sacola número 3 e assim por diante. Agradecer muito, e a mensagem para quem estiver assistindo é essa, que nós possamos compartilhar, dividir aquilo que de alguma forma nos influencia, aquilo que nos conduz, aquilo que dá sentido às nossas vidas, que compartilhemos, que comunguemos desse pão espiritual. É isso. Obrigada.